Boa noite, povo. Mil desculpas pelo atraso. Eu tô tentando aqui, tava dando erro no Instagram, mas deixa eu abrir aqui a nossa live de hoje. Eu tô aqui tentando desde 8 horas, eu tô tentando entrar e tá dando erro e não entra no Instagram. Eu fiquei bem chateada por isso, mas eu desinstalei Instagram, instalei no celular, enfim. E que bom que eu consegui, são 8h20, não vou me estender muito não, mas vou fazer a live inteira. Que bom que vocês estão entrando, que bom que vocês estão por aí. Boa noite, muito bom, mais uma live semanal. O ruim foi o Instagram ter me passado essa perna, mas vamos lá. Semana passada eu apareci rapidinho aqui no sábado, acho que foi no sábado passado, né, que eu apareci aqui rapidinho para poder falar com vocês, para poder não ficar a semana passada sem nada, né? As pessoas sabem, eu tava em Nova York agora, essa semana que passou, para uma preceptoria em tratamento de esquizofrenia, e tô aqui abrindo a nossa live de hoje. E eu não sabia exatamente que dia eu ia conseguir entrar, nem se eu ia conseguir entrar, mas consegui. No sábado a gente se falou rapidinho, eu fiz um resumo muito rápido. No sábado ou na sexta? Foi na sexta. Eu fiz um resumo muito rápido do que eu estava aprendendo lá, do que a gente estava discutindo lá. E a live que eu fiz na sexta-feira foi de, acho que 10 ou 12 minutos. Eu dividi em duas partes e coloquei no IGTV. Se vocês quiserem ir lá, tá lá. Certo? Quero agradecer a presença de vocês. Eu tô vendo algumas pessoas conhecidas, outras nem tanto, mas que legal. Sejam bem-vindos os que nunca entraram. E que bom que vocês estão junto comigo, apesar do atraso de quase 20 minutos, né? Por falha técnica. Então, esse canal é um canal em que eu gosto muito de falar sobre psicoeducação. E é isso que eu vou fazer. Eu tenho feito isso há bastante tempo, assim, na vida. Mas não tinha vindo pra internet para conversar sobre isso com vocês. E como eu vi, na minha experiência, no meu contato com pacientes graves, com pacientes psiquiátricos, com pacientes com sofrimento psíquico, eu vi o quanto que era importante eles saberem o que estava acontecendo. Eu não tenho nenhuma pretensão, nem exijo isso de vocês, que vocês saibam fazer diagnóstico, que vocês saibam qual a medicação tem que tomar. Não, a questão não é essa. A questão é só que vocês saibam o que está acontecendo com vocês. Uau, Suzana entrou, Bert Friend. O objetivo é que vocês saibam o que está acontecendo com vocês, ou que vocês saibam identificar que alguém está sofrendo, que alguém não está bem. Não exatamente fazer um diagnóstico, porque esse não é o papel de quem não é médico. E os psicólogos que têm acompanhado, a gente tem trocado uma figurinha, a gente tem falado sobre os casos, isso é muito legal. Muito legal. Por quê? A respeito de diagnóstico e a respeito de medicação, você procura no Google, sem problema nenhum. Mas a experiência, o olhar, o olhar de superação, começar a mudar a perspectiva para que aquele paciente tenha um sucesso no tratamento, no que significa sucesso para ele, começar a olhar o tratamento junto com ele e aumentar a participação dele no tratamento, isso daí não tem livro. Isso daí a gente vai aprendendo no dia a dia. Certo? Por isso que eu gosto tanto de psicoeducação e por isso que eu vou sempre bater nessa tecla da gente estar falando de transtorno mental numa perspectiva de promoção de saúde e não exatamente de diagnóstico de doença de saúde, porque o Google está aí, os livros estão aí, pode ler sobre isso, mas a promoção de saúde é algo que é construído diariamente, certo? Eu tenho feito a hashtag, quem já segue aqui o canal sabe, a hashtag mude somente mude você. Por quê? Porque eu acredito de verdade que as coisas começam pela mente e a partir do momento que você muda a mente, através de mudança de pensamento, através de cultura, através de saber o que está acontecendo, de conhecimento, você muda o seu comportamento. Quando suas crenças mudam, o comportamento muda também, porque o comportamento é 100% coerente com o que você acredita, não exatamente com o que você diz, mas com o que você acredita. Certo? Então, vamos começar. Eu tenho falado isso também, eu tenho uma lista de e-mails em que eu tenho trocado e-mails com as pessoas que me seguem. Nem todos os seguidores do Instagram me deram e-mail, mas quem me deu tem recebido meus e-mails e a partir de agora eu estou escrevendo, e vou mandar também, o resumo das lives anteriores. A gente já falou sobre compulsão alimentar, sobre ansiedade, a gente já tirou dúvida. Então,
eu tô fazendo, já comecei a escrever, um resumo das lives anteriores, porque as lives anteriores, elas têm ficado no YouTube. Só que muitas pessoas não conseguem, não tem aquele tempo. As primeiras foram mais tempo, né? Teve 50 minutos, 40 minutos. Às vezes você não consegue assistir ela toda. Então é interessante que você tenha no seu e-mail o assunto, os tópicos que foram falados. E se você quiser tirar dúvida, quiser, enfim, saber um pouco mais aprofundado daquilo ali, vai lá no YouTube e assiste o vídeo inteiro. Chama a galera pra curtir, pra compartilhar, pra assistir, pra estar junto, enfim. E o canal do YouTube é a doutora Cristiane Lopes. Tem essa lista de e-mails, se vocês quiserem me dar um e-mail, pode dar pelo direct do Instagram, ou pode, no link da bio do Instagram, tem ali a minha página de inscrição, vocês podem se inscrever também. Vão receber um material que foi o assunto de uma das lives, que é um material sobre dúvidas de... Lucia tá ligada, também legal. Que é um material sobre dúvidas no tratamento da depressão, que são perguntas que eu peguei, são 4 perguntas, mas que fazem total diferença quando o paciente sabe qual é a resposta, quando ele sabe o que está acontecendo e quando ele... Porque assim, o paciente ele tira algumas ele tem algumas deduções. Por exemplo, parei a medicação e não piorei, então não preciso dela. Essa é uma coisa que eu explico o que acontece e por que tem essa falsa sensação de que não precisa da medicação. Então assim, são perguntas e comportamentos que eu trouxe dos pacientes. É rapidinho, é um texto bem rápido, bem leve, mas que faz toda a diferença na adesão ao tratamento, em facilitar se tratar, em diminuição do preconceito e do estigma, certo? Então se você se inscrever, você vai receber isso aí. Eu tenho falado aqui o quanto que eu gosto de falar de psicoeducação, o quanto que eu gosto de dar aula sobre isso, de verdade. Algumas pessoas têm falado, eu não estava usando esse termo, mas as pessoas têm colocado no direct falando foi uma verdadeira aula, eu aprendi, fez diferença pra mim. Então, era essa a minha intenção, não foi aleatório, de verdade eu gosto de ensinar. Então, era essa a minha intenção, é essa a minha intenção. E por quê? Porque eu de verdade acredito que quando você tem conhecimento, você pode formar a tua própria opinião, sem copiar e colar, né? A gente viveu um momento aí, esse momento de política teve muito, isso foi muito exacerbado, né? A questão do copia, cola, copia, cola, copia, cola. A Margarete tá aqui falando que gosta do meu jeito de falar. Ah, legal. Que bom, que bom. Então, Mauricéia por aí, seja bem-vinda. E aí o conhecimento faz isso, né? Faz com que você possa formar a sua opinião sem copiar e colar posts já prontos. Você entende o que você está falando, o que você está sentindo, é diferente. Então, com essa intenção que eu tenho de verdade de ensinar, gosto disso, eu vou sugerir que vocês venham para a live com caneta e papel, enfim, para poder anotar, para poder tirar dúvida. Eu gosto dessa situação, eu gosto disso. Gosto de trocar isso aí. Tá certo? Então, para não ficar muito no ar o que aconteceu, por que eu fui para Nova York? Na semana passada, no dia 8 e 9, na sexta e no sábado, teve uma preceptoria sobre o tratamento de esquizofrenia no hospital Zucker Hillside Hospital, que ficava em Long Island, que é um lugar perto de Manhattan, que é o centrão de Nova York, e ficava ali perto e eu fiquei perto desse hospital. Eu fui convidada para poder participar, foi eu e mais 19 médicos, nós éramos 20 médicos, para poder participar dessa discussão. Por quê? Hoje se conversa, esse é o futuro da saúde mental e é isso que eu quero passar para vocês, porque de fato é isso que faz diferença. O futuro da saúde mental, e o que tem de mais atualizado na saúde mental, se conversa muito sobre superação, o que eu venho falando mais ou menos para vocês, quero falar de forma mais aprofundada mais para frente. Aliás, quero fazer uma semana inteira da gente conversando sobre isso, com aula de verdade, mas isso daí mais para frente, vamos lá. Então, o que eu estava falando hoje o futuro da saúde mental se fala muito sobre superação e sobre esperança de engajamento. O que é uma esperança em que engaja? Não é uma esperança otimista, não é uma coisa de tudo vai dar certo, não. É uma coisa de tudo pode dar certo desde que a aliança terapêutica seja preservada, seja que a gente invista nisso, que a gente se preocupe com isso, enfim. Então essa foi a discussão, 20 médicos mais os staffs do hospital de lá, em que a gente ficou conversando sobre isso. E hoje o que se pergunta muito por que os pacientes não tomam medicação, por que eles param a medicação. E se falou mais de esquizofrenia, que é o carro-chefe da psiquiatria, e é um hospital conhecido pelo tratamento da esquizofrenia, por tratamentos de pacientes graves, mas só que essa questão do que por que o paciente não adere a tratamento, por que o paciente não toma medicação, por que ele para, é uma questão de todos os transtornos mentais, de todo o exame, de todo o sofrimento psíquico, não é exatamente da esquizofrenia. Então, ela se... Raquelzinha, obrigada. Legal ter você por aqui, muito legal.
é uma questão que transcende a esquizofrenia e pode ser de qualquer transtorno mental, de qualquer sofrimento. Então foi uma preceptoria de 2 dias em que a gente discutiu isso. Hoje a gente fala muito em medicação de longa ação, medicação injetável, medicação que é de mês em mês. E no Brasil já existe essas medicações de mês em mês. E para lá eu fui convidada para a gente estudar sobre a medicação que ainda vai ser lançada no Brasil. Eu vou pro lançamento e eu vou falar para vocês, não qual a medicação, porque eu não posso por conta do CRM, por conta de uma questão ética, mas ainda vai ser lançada no Brasil, se eu não me engano, em maio. E eu vou estar lá. A gente vai estar lá, né? E aí, essa que é de mês em mês vai passar a ser de 3 em 3 meses. Então, assim, aquele paciente que tem uma dificuldade de tomar medicação, que você percebe que tem um suporte familiar muito precário, que não tem uma noção, um insight a respeito dos sintomas, ele já te diz que ele não vai tomar, ele já te disse que ele não vai aderir a tratamento. Então, isso é uma indicação de medicação de longa ação. Então, assim, é uma indicação de medicação que de tempos em tempos ele vai tomar, mas que vai estabilizar ele entre uma injeção e outra, entre uma aplicação e outra. A gente fez uma visita pelo hospital. Eu fiz uma live semana passada, eu acho que foi semana passada ou retrasada, não lembro. Não, retrasada, né? Semana passada foi lá. Sobre eletroconvulsoterapia, que é o eletrochoque, todo o estigma que tem em volta dele, como é que ele funciona. E esse hospital, ele é conhecido, assim, ele é conhecido nos Estados Unidos por fazer muita eletroconvulsoterapia com indicação, da forma que eu falei pra vocês na live. Quem não assistiu, vai lá, tá no canal do YouTube, enfim, tá muito legal. Eu falei pra vocês do quanto que é importante, quando tem indicação terapêutica, tem uma eficácia muito grande, e eles fazem mais ou menos 40 ECTs, que é a eletroconvulsoterapia, por dia lá. Máquina de última geração, tudo direitinho, assim, muito legal de ver os pacientes indo lá para fazer, às vezes até sozinhos, porque já entendem que esse é o tratamento eficaz. Tem paciente que, eu falei para vocês a frequência de sessões, né? Tem que ter um intervalo de 24 horas entre uma e outra, começa com 3 ou 2 por semana. Lá já tem paciente fazendo uma dose de manutenção, é uma por mês, tem paciente fazendo uma a cada 3, 4 semanas. Muito legal, muito legal, assim. E essa história eles trabalham muito com isso, né? Com a explicação do que está acontecendo. Então, essa história do copia, cola, eletroconvulsoterapia, eletrochoque, tortura, tudo mais, assim, tá muito menor. E por isso que eu falo sobre isso, por isso que a gente precisa, a gente mesmo, montar nossa opinião através do que a gente sabe. Certo? Então, provavelmente essas próximas semanas eu vou estar trazendo coisas de lá, pra gente não fazer uma live gigantesca. Hoje eu vou falar um pouquinho do que eu falei na sexta-feira, que foi a pirâmide da eficácia do tratamento. E eles falaram que são 3 coisas, a gente discutiu lá que são 3 coisas que são extremamente importantes para o tratamento, e daí vem algumas questões que fazem a gente se perguntar se o paciente de fato está aderido. Uma questão é a psicoeducação. O quanto que a psicoeducação faz diferença no tratamento. E assim, os pilares que eu vou falar para você são de igual tamanho, tá? Não é um mais forte do que o outro, não. Então eu vou falar de 3 coisas. A psicoeducação é um pilar, a medicação é outro pilar e a psicoterapia é o outro pilar, certo? Eu sempre falo aqui e sempre incentivo, sempre falo o quanto que é importante que o paciente tenha um momento para ele de psicoterapia, um lugar onde ele possa falar, sem julgamento, que ele possa se ouvir, que ele possa organizar os pensamentos, e o quanto que isso é importante, tá? A psicoeducação é o que eu sou apaixonada, é o que vocês vão me ver falando aí, o que vocês vão me ver conversando sobre isso. Estão me perguntando aqui se a esquizofrenia tem cura. Tem estabilização dos sintomas, eu sempre falo isso. Cura é estabilização dos sintomas, é bem-estar social, bem-estar físico, bem-estar, bem-estar. Eu vou falar um pouquinho, mas vamos lá. Então, quando o paciente fala, eu só vou pegar a receita, você foi ao médico? Fui, mas não foi tão rapidinho, porque eu só peguei a receita, só preciso pegar a receita, não precisa me ver não, só pegar a receita. Está fazendo apenas um pilar do tratamento, que é a medicação. Porque, por muito tempo, a questão do médico, da psiquiatria, da saúde mental centrada no médico, no saber médico, assim, se construiu que a medicação é a parte mais importante do tratamento. E aí, por muitas vezes, a família, quando entende que o tratamento é só medicação. Tipo,
a minha familiar tá doente, mas eu já comprei a medicação. Mas também não tá junto, não ouve, não leva para tratamento, não entende o que está acontecendo para poder passar para o paciente. E isso, assim, tá fazendo um pilar. Comprar a medicação é um ínfimo dentro do que significa um tratamento psiquiátrico, um tratamento dentro da saúde mental. Certo? Então, são 3 pilares importantes. Essa pirâmide, o desenho que foi feito lá foi de uma pirâmide de cabeça para baixo, falando no que é prioritário porque ocupa menos espaço na pirâmide. Eu vou falar para vocês das 6 coisas que a gente discutiu. Uma é que é importante que a gente preste atenção no tratamento com o paciente, que é o que importa para ele. Porque o que importa para a gente, enquanto cuidador, profissional tecnicamente habilitado, ou amigo, ou familiar, ou quem tá perto, o que importa pra gente é se tem cura. O que importa pra gente é se tá tendo sintoma ou não. O que importa pra gente é se ele tá enchendo o saco da gente ou não. O que importa pra gente é se ele tá reclamando demais ou não. Só que o que importa pra ele são outras coisas. Isso sim, tem várias pesquisas nos Estados Unidos. Boa noite, Aline. Tem várias pesquisas nos Estados Unidos que veem isso, né? O que importa para o profissional de saúde e o que importa para o paciente. São coisas diferentes. E isso é muito interessante. Por quê? Quando o tratamento passa a caminhar junto com o paciente no que importa para ele, a aderência ao tratamento aumenta em 1000%. Aumenta muito. Então, por isso que a gente tem que voltar para aquela coisa que eu já falei, da empatia, da escuta ativa, de ouvir o paciente, de dar crédito ao que ele está falando. O que ele está falando é importante para ele, ainda que para a gente seja alucinação, seja delírio, que seja frescura, que seja aumento do que tá acontecendo. Ainda que aconteça isso, o importante é que a gente dê o olhar para ele, um olhar empático, uma escuta ativa do que ele está falando, porque para ele é importante. Então, uma coisa que é importante, capacidade funcional. A primeira coisa dessa pirâmide que eu falei para você, é uma pirâmide, na verdade, de cabeça para baixo, é assim. A primeira linha dessa pirâmide é a capacidade funcional. Para o paciente é extremamente importante que ele se sinta útil, que ele volte a ter uma capacidade funcional. E voltar a ter uma capacidade funcional, guarda isso, não é voltar à normalidade 100%, é ter uma capacidade melhor do que teve ontem. É ter uma capacidade melhor do que teve quando começou o tratamento. E por isso que a gente que está acompanhando, a gente que está por perto, a gente precisa notar isso aí. Porque para ele não percebe essa diferença. Porque ele já teve uma capacidade muito alta. E aí, quando ele melhora, e aí perde, quando ele melhora um pouco, ele começa a comparar com o que ele teve lá atrás, quando não estava doente. E a comparação que a gente que está de fora, mas está perto, é fazer com que a que ele está tendo, a melhora que ele está tendo, e comparado com o que ele perdeu. Entende como é diferente o ponto de vista? Então, o ponto de vista não tem que ser enquanto estava na normalidade, mas sim o que está melhorando. É isso que aumenta a aderência do paciente ao tratamento. Segundo ponto mega importante para ele, qualidade de vida. Qualidade de vida significa a gente dar ouvido ao que ele está falando e entender o que é qualidade de vida para ele. Eu trabalhei muitos anos, já falei isso numa live aqui, eu já trabalhei muitos anos, não tantos anos, porque eu também não tenho tantos anos assim, né? Isso dá pra ver. Mas trabalhei muitos anos no centro de atenção psicossocial, onde tem pacientes graves. E o fato deles irem à praia, às vezes uma vez por ano, isso era um aumento na qualidade de vida, uma melhora no tratamento, sem questionamento. E aí, às vezes, qualidade de vida é o quê? O que é qualidade de vida pra mim? Não importa o que é pra mim. O que importa é o que é pro paciente. Teve uma paciente que a gente no aniversário, o centro de atenção psicossocial que eu trabalhei é perto de um shopping grande aqui do Rio de Janeiro. Era uma comunidade e perto do shopping grande aqui no Rio de Janeiro. E aí, perto desse shopping, a comunidade é perto do shopping, tá? Lembra disso. A paciente morava na comunidade e fazia tratamento no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial. E perto do aniversário dela, no dia do aniversário dela, eu, a psicóloga dela e a oficineira do CAPS, a gente foi almoçar com ela no shopping, que é perto da comunidade. Lembra disso? Que é perto da comunidade. Ela ficou encantada com aquilo. Ela nunca tinha ido naquele shopping. É muito perto do tipo, dá pra ir a pé, tá? Só que ela nunca tinha ido. E aí ela ficou encantada. Ela olhava e falava, aqui que é o shopping, é aqui que é o shopping. E assim, aquilo ali foi extremamente emocionante, ela ficou muito feliz, ela falava daquilo várias vezes. E isso é qualidade de vida pra ela. Agora pra mim, pra você que vai ao shopping, que... Assim, eu moro perto do shopping hoje, é importante, mas não significa grandes coisas, mas pra ela era. Pra ela era importante. E o olhar precisa ser o dela e não o meu. Certo?
Primeira coisa, capacidade funcional, é isso que a gente tem que lutar para os nossos pacientes. Qualidade de vida. Segundo, bem-estar. Ele está se sentindo bem. Esses dias eu encontrei com uma pessoa e ela faz tratamento psiquiátrico e tudo mais. Ela não é minha paciente, mas estava falando para uma outra senhora o que ela tomava. E aí a outra senhora ficou extremamente incomodada com a quantidade de remédio que a paciente tomava. Ela não era minha paciente, e me chamou. Falou, Cris, vem cá. Olha aqui a quantidade de remédio que ela tá tomando. Aí eu cheguei pra menina que era paciente mais não minha e falei, o que você tá tomando? Aí ela, uns 4 ou 5 medicações, tudo em dose baixa. Falou o que sentia. Eu falei, você tá se sentindo bem? Ela falou, tô. Quando eu não tomo, eu não durmo bem, mas eu tô me sentindo bem, eu consigo fazer as minhas coisas, meus trabalhos, passei com meus filhos, não sei o quê. Aí eu virei pra senhora que tava incomodada e falei, deixa ela quieta. Ela tá se sentindo bem, ela toma as medicações dela, tudo numa boa, ela tem esse bem-estar. O incômodo era da senhora e não da paciente. Eu falei, caramba. E aí que a senhora, de alguma forma, era parente da paciente e tinha elas tinham um certo afeto. E a minha preocupação foi, pronto, a senhora, que é importante para a paciente, falando que ela toma muito remédio, a paciente vai debandar. Mas não, até que não. Eu expliquei na hora. E eu falei pra senhora, a senhora que tá incomodada, ela tá tomando numa boa, ela tá curtindo, ela tá bem, ela tá vivendo a vida. E isso que é importante pra ela, não é a quantidade de comprimidos por dia, não é a quantidade a dose dos comprimidos, não. O importante é que ela tá vivendo a vida e é isso que tem que ser passado e é isso que a gente tem que ver. Então, bem-estar é a terceira. A quarta, até porque quando o profissional ou o cuidador preste atenção nisso, na capacidade funcional, na qualidade de vida, no bem-estar para o paciente, a quarta é a aliança terapêutica. E aí, quando o paciente ele percebe, quando você está junto com ele nesse tratamento, ele percebe quando você está junto com ele nesse sofrimento. Isso não significa que você tem que concordar com tudo, que você tem que fazer o que ele quiser, não. Isso significa que ele percebe, ele é sensível a isso. Ele percebe o quanto que você está junto, o quanto que ele pode contar com você. E essa aliança terapêutica é uma aliança com o profissional de saúde, é uma aliança com o familiar que fala. Não tem aquelas famílias que o familiar fala assim, fulano só escuta a mim. Ali existe uma aliança terapêutica. Tem alguns irmãos que falam, não, ele não escuta meu pai, ele fica agressivo, não escuta minha mãe, mas quando eu chego lá, eu coloco em ordem. Ali existe uma aliança terapêutica. Por quê? O paciente percebe que é essa pessoa que se importa com ele. Ainda que coloque em ordem, coloque no eixo, leve para tratamento, cobre o uso da medicação, bote limite, o paciente percebe que é essa pessoa que está junto com ele. Então, é a partir daí. Esse é o quarto pilar. É o quarto? O quarto pilar não. A quarta prioridade na pirâmide da eficácia. O quinto e o sexto é o que é a pontinha da pirâmide, que eu falei pra vocês que a pirâmide tá de cabeça para baixo. O quinto e o sexto é a pontinha da pirâmide. E é a tolerância medicamentosa, que é importante para o paciente, ele tolerar, e a eficácia da medicação. Só que fica lá na ponta da pirâmide. O funil, né? Não é um funil, mas é uma pirâmide. Para o paciente é mais importante, o topo é maior. Estou fazendo isso para vocês poderem entender. É maior, para o paciente é melhor. A capacidade funcional, o senso de utilidade, ele voltar a participar, ele voltar começar a voltar a participar. Óbvio que ele não volta de um dia para o outro, mas começar a voltar a participar. Isso para ele é muito mais importante do que a tolerância dele à medicação. Às vezes tem paciente que toma a medicação, sabe que tem efeito colateral, toma alguma coisa para efeito colateral, mas aquela medicação fez com que ele voltasse a funcionar. Então ela é aprovada. E por que eu falo isso para vocês? Porque às vezes o nosso olhar se tolerou a medicação, se teve efeito colateral, como é que foi. E o nosso olhar é aqui embaixo na pirâmide que está de cabeça para baixo, é aqui embaixo na pirâmide da eficácia. E o olhar do paciente é aqui em cima da pirâmide. É na capacidade funcional, é na qualidade de vida, é no bem-estar, que é extremamente subjetivo. E esse bem-estar que é subjetivo, a gente só vai saber avaliar se a gente tiver uma escuta ativa. Porque é ele que vai trazer isso pra gente. E às vezes coisas que a gente não dá valor, ou não dá valor porque é corriqueiro, é comum na nossa vida, a gente não dá valor, para ele é extremamente importante e aumenta assim a aliança terapêutica, aumenta a tolerância à medicação, aumenta a aderência ao tratamento, aumenta a qualidade de vida e a gente fica só pensando com o nosso olhar. Quando eu falo isso, eu não tô querendo brigar com ninguém, é porque é muito mais natural e muito mais confortável que a gente olhe os pacientes com o nosso olhar do que com o dele, óbvio. Esse é um exercício e que a gente vai fazer junto, certo?
E quando eu falo a gente fazer junto, eu tenho recebido feedbacks muito legais, tanto de acadêmicos de medicina, como de psicólogos, como de familiares e como de pacientes, falando quanto que isso tem feito diferença, mudar o olhar. Por quê? A gente é 100%, Tânia, obrigada. A gente é 100% coerente com o que a gente acredita. Então, quando a gente muda o olhar, muda o chip, a coerência do comportamento, ela vem. Certo? E pra gente não ficar muito tempo, eu já não sei, mas a gente deve estar uns 20 minutos juntos, né? Muito legal isso. Que bom que eu consegui entrar, gente. Então, como eu falei no início, a minha preocupação é que vocês saibam essas informações, porque isso aumenta o entendimento e melhora a adesão ao tratamento. Vamos compartilhar. Sempre que a gente tá acabando aqui, uma galera me manda no direct algumas perguntas, eu respondo, converso. Às vezes, eu não consigo responder no mesmo dia, mas a gente tem conversado, não tem deixado ninguém sem resposta. Não esqueçam da lista de e-mails, se vocês quiserem fazer parte. Eu vou começar a mandar, estou escrevendo, começar a mandar os resumos das lives anteriores, inclusive dessa. Vou mandar também, para que vocês tenham. Essa live... Vou colocar, e conseguindo salvar, assim, eu não tô nem mexendo no Instagram. Eu consegui entrar, fiquei feliz e foi. Essa live eu vou colocar no YouTube também. Importante, a gente tá com quase 7 mil seguidores, vamos rumo aos 10 mil, fechou? E aí eu preciso do trabalho de vocês, divulgando, gritando, chamando, falando pra geral e tal, pra gente poder chegar aos 10 mil. E, enfim, e aí depois a gente chega aos 15, aos 20, a gente vai crescendo e vai dominar o mundo com a hashtag Mude Sua Mente, Mude Você. Por entender que o comportamento é coerente com crença. O comportamento é coerente com pensamento e não com o que a gente fala, porque a gente fala muita coisa bonita quando a gente quer. Mas vamos compartilhar a hashtag Mude Sua Mente, Mude Você. Terça-feira que vem, nossa live. Vou pegar mais algum tema do que foi estudado e trazer para vocês. Sendo que sempre nessa pegada de 20, no máximo 25 minutos, eu não sei quanto tempo a gente tá, mas pra não ficar pesado pra vocês, e a gente vai sempre se conversando. A hora que vocês começarem a gritar mais e eu me organizar melhor, a gente faz mais lives por semana. Mas vamos nos falar mais, tá bom? Quem quiser pode mandar pro direct perguntas, mandar um e-mail que eu também cadastro. Certo? Então, mude sua mente, mude você sempre e até terça-feira que vem, às 20 horas. Fui!